Olá, o Viver Plenamente de hoje traz sobre planejamento financeiro e planejamento em planos de saúde. Por que tocar neste assunto? Geralmente, quando tem uma mudança de ano ou uma virada de ano, a gente também tem engajamento do final de um ciclo e início de outro ciclo, que é o que a população em geral costuma pensar, praticar, enfim, experienciar. E comigo hoje eu tenho a Rose Goetz, que já é nossa conhecida aqui no Vale dos Sinos, contadora, tem uma vasta formação, já foi professora, tem didática também, Rose? A gente mesmo estava comentando sobre isso, pessoas que têm didática sabem ensinar também, inclusive os colaboradores geralmente têm uma facilidade maior para acolher pessoas. E ela trabalha então planejando o bem-estar e proporcionando conforto para as famílias, mas de uma forma diferente, pensando pelo lado econômico e também no planejamento na área de saúde e bem-estar. Rose, seja bem-vinda ao Viver Plenamente de hoje. Acredito Obrigada. Que esse nosso assunto de hoje é um assunto bem importante e necessário ser abordado nos lares das pessoas em geral, para que a gente também pense sobre isso e faça um bom planejamento quanto a isso. Às vezes as pessoas acham que não é tão importante assim, mas sim, é necessário a gente parar, pensar e pensar a longo prazo, em situações importantes, que é a questão do dinheiro, que é um protagonista, querendo ou não, que é o que sustenta a nossa vida, é o que nos proporciona conforto e bem-estar também, e a questão de bem-estar e saúde. Sem isso a gente também não faz mais nada. Rose, conta a tua trajetória para nós, Quantos anos já de escritório contábil? Sim, bom, é um prazer estar aqui, Agradeço o convite, é uma satisfação. E, nossa, falar da nossa história sempre é muito bacana, porque a gente revisita, nossa construção, nossa caminhada até aqui, o escritório ele tem 17 anos de atividade, estou indo aí para o 18º ano, de atividade. E, claro, já há uns 30 anos de atividade de experiência na área contábil, Iniciei lá com meus 17 anos, a minha experiência contábil. E a minha família vem dessa origem, Meu pai sempre foi empreendedor, então eu cresci, com esse dia a dia, com essa questão dos desafios, a questão de estar sempre conduzindo o negócio, tomando iniciativas. E o pai é um empreendedor interestadual, Interestadual. Porque ele saiu do estado do Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, depois foi para Rondônia. Ele teve vários caminhos aí que ele foi empreendendo em outros estados também. Exato, inclusive eu digo que a minha inquietação positiva, que eu chamo assim, vem de berço, digamos assim, e não só minha, dos meus irmãos também, porque os meus irmãos todos são empreendedores, A minha irmã tem a franquia da Hering aqui em Novo Hamburgo, lá na Mariana de Matos, meu irmão tem a Flashcar, que é uma empresa do ramo automotivo. Tive o prazer de conhecer a tua família, o teu irmão e a tua irmã, Sim, não, e provavelmente os outros também, que também estão próximos aqui da região, meu irmão mais novo, ele é bancário, mas também tem os empreendimentos dele, Então é uma questão já de convívio, assim, já da família, E meu pai foi um gaúcho que empreendeu, Então ele quis buscar, a aposentadoria dele, novos desafios, Morou mais de 20 anos fora do Rio Grande do Sul, mas sempre com o objetivo de voltar, E como numa das cidades que ele morou, que foi na cidade de Paraná, no estado de Rondônia, ele inclusive, além dos serviços que ele desenvolvia, ele abriu um comércio, ele tinha uma loja, de material elétrico, então ele estava seguido aqui no sul, estava em Curitiba, fazendo compras, visitando a família, dando suporte para minha avó, E a minha avó morou aqui em Hamburgo Velho, E a gente, a vovó Flash, a gente, dizia, então viveu mais de 90 anos, Então toda essa questão do empreendedorismo ele já vem assim de berço, Então muito bacana. E nessa volta dele para o Rio Grande do Sul, nós moramos aqui em Novo Hamburgo, E foi uma época que a inflação estava muito alta. Foi uma época assim que todos os dias os preços subiam,
né? Acho que, não sei se tu lembra, tinha remarcação de preço Na todos época os ali dias. do governo do Sarney, principalmente, né, naquela época, assim, tipo, tu ia pesquisar, eu me lembro que eu era criança, eu chegava pro pai, preciso de um tênis. Né, tu ia na loja e dizia, o preço de hoje até De amanhã hoje. é esse. E às vezes de um dia para o outro já mudava e aquilo inflacionava. Exato, exato. Foi na década de 80, Foi né? mais ou menos por ali, né? Foi mais ou menos por ali. Então, o que ele fez? Como ele já estava direcionando para a aposentadoria dele, que uma das decisões que ele tomou foi não abrir nenhum negócio naquela época aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, ele já foi direcionando a aposentadoria dele. Então, ele optou, né, para desenvolver e fazer uma atividade que para ele era o hobby, dedicar mais tempo para um sítio da família, né, que tem alguns hectares próximo de Rolante, município de Rolante. Então, nós moramos alguns anos lá, né? Então, ele vai convidando, vai deslocando toda a família junto em prol dos objetivos, né? E para nós, uma cidade menor até foi bem interessante para morar, então fizemos o ensino médio lá, aquelas amizades de cidade do interior, tanto é que a minha mãe mora lá até hoje, né? E lá, então, eu tinha duas opções, né? Ou faria o ensino médio normal, ou faria o técnico em contabilidade, né, da escola cenecista, que era uma das opções. Claro que não podia simplificar, né? Tinha que dizer, não, vamos conhecer então esse técnico em contabilidade. E com essa oportunidade desse estudo do ensino médio técnico, né, já direcionando para uma formação, eu recebi também o convite, né, de um dos escritórios, um dos contadores, que na época era o maior escritório da cidade, para iniciar o trabalho com eles, né? Então, eu tinha 18 anos, né? Acredito que já vou responder também a tua pergunta sobre por que contabilidade, né? Eu tinha em torno de 18 anos, né? 17 para 18 anos, e eu estava fazendo a contabilidade de uma industrial de bebidas, de alguns italianos, que era uma SA, né? Então, aquilo foi um encanto, assim, um encanto no sentido de ver assim, puxa, é esse dia a dia, é essa tomada de decisão, é esse resultado, né? Então, cada um dos agricultores, né, que produziam uva, eles a cada ano entravam com X percentual, né, na produção. E esse percentual de participação na produção era o percentual de dividendos que eles recebiam depois da apuração de resultados da industrial de bebidas. Então, eles participavam, né, daquele grupo ali de produtores, tanto de vinho, né, de vários produtos assim da industrial de bebidas. Então, aquilo foi realmente foi bem interessante, né? E como a graduação ela estava distante, em torno de 20 quilômetros, né, de distante, que era no município de Taquara, eu iniciei inclusive na Facate, recebi um convite então para vir para Novo Hamburgo, né, e daí vim para cá, segui a graduação aqui, segui os trabalhos aqui, né, atuei em várias empresas aqui da nossa região, inclusive a GVD, né, a Chuana Assessoria e assim por diante, né. E quando eu estava finalizando a graduação na Fevale, que daí fiz a transferência para a Fevale, eu participei então da primeira feira de iniciação científica da Fevale, né? A Fevale era um centro universitário, então estava naquele processo ali. E nessa feira de iniciação científica, e nesse projeto, fiz uma pesquisa, inclusive utilizando o centro de pesquisa da Fevale, para identificar o nível de necessidade, né, da informação contábil na gestão das empresas, né? Então, e vários cruzamentos até, na época, o meu orientador foi o professor João Nasti, e ele estava fazendo doutorado em São Paulo, então toda semana ele ia para São Paulo, na USP, né, dar continuidade também aos estudos dele, né, do doutorado. E foi muito interessante, né? Então, a partir disso, eu já desenvolvi o projeto do escritório e esse era o meu objetivo, né? Assim como naquela época as grandes empresas, né, deixaram de ser grandes, foi uma época de crise no nosso mercado aqui calçadista, né? Então, tendo a continuidade do escritório, eu poderia personalizar o atendimento para o perfil de cliente do mercado e continuava, né, desenvolvendo as atividades, né, através do próprio escritório. Que maravilha. Olha que história bacana, né? Porque foram aparecendo situações, foi para o interior, vai para cá. Não tem desculpa para não querer estudar, né, Rose? Não. O que falta, às vezes, é força de vontade, de perseverança. A gente tem que ir atrás dos objetivos, dos sonhos e conseguir conquistar esses espaços. E nessa tua trajetória, como é que foi a ideia de montar as soluções? Então. Conta um pouquinho da história da tua empresa, que eu sei que passou por uma remodelação, né? Enfim, tu fizeste todo um projeto novo. E, enfim, depois no segundo bloco a gente vai entrar na área da saúde. Isso aí. Bom, estruturei, quando fiz essa participação na Feira de Iniciação Científica, né,
Fiz já o projeto direcionado para o projeto do escritório e desenvolvi a atividade como um escritório quase normal, né? Quase normal. Quase normal, porque eu já tinha alguns ideais, eu já tinha, né, na época, alguns pré-requisitos que eu acreditava, e isso é uma das partes importantes, né, do empreendedorismo, precisa fazer sentido, a gente precisa ter essa convicção, né? Tanto é que quando eu estruturei, inclusive foi com um colega nosso na época da diretoria, né, do Cindy Loja Jovem, que inclusive me aproximei das entidades, né, com a constituição da empresa, fiz o Empretec, que foi o desenvolvimento, né, potencialização das características empreendedoras, né, e daí, né, estruturei o escritório, inclusive, numa cor diferente. Eu não queria nem amarelinho e nem cinza, que normalmente na época era a tradição, né, dos escritórios. Então, né, usei uma cor diferente, mas isso já representava todo aquele conceito, toda aquela questão de mudança, né. E nesse período aí fui desenvolvendo, fui atendendo outras empresas também, fui atendendo na consultoria, atendi uma empresa operadora de plano de saúde, né, grande aqui da nossa região e outras, né, empresas também. E nesse movimento aí de 2018 para cá, inclusive escrevi o relatório de gestão da empresa, né? 2010 eu comecei o GDE, que é o Gestão e Desenvolvimento em Excelência, que é um curso daí da ACI, a nossa associação comercial aqui, que a gente diz que é a nossa casa, né? Inclusive participo do comitê lá de governança e sustentabilidade, né? E então, com as ferramentas, na época era a ACI, inclusive, ela sediava o Comitê Regional do Vale dos Sinos do PGQP, Programa Gaúcho, né, que hoje, né, não tem mais, ele está em pausa, né, está pausado, digamos. Por um tempinho, em função também dessa situação toda de pandemia, né, que a gente por um enfrentou. período. Agora ele foi absorvido pelo Transforme RS. Se de repente quer né, ver um pouquinho do grupo, dessas lideranças, né, envolvidas ali, hoje elas estão no Transforme RS, no Instituto Caldeira, que é um instituto de inovação, então tem toda uma sequência lá. Mas aquela metodologia para início do processo, ele foi muito interessante, porque além da gestão, além da contabilidade, existe o método, existem as ferramentas. Então, a partir do momento que tu começa a juntar as peças e entender que a soma dessas peças, elas podem contribuir mostrando para o gestor qual é o resultado, tudo passa a fazer mais sentido, né? Então, tu encurta caminho, na verdade, né? Então, em vez de eu ficar ali, né, como é que você trabalhando, né, muito e tal, eu consigo agir de forma inteligente, de forma, né, prática, com um método, para que eu consiga ter uma visão, uma clareza, né, da gestão do negócio. Então, e uma das coisas que eu sempre, né, uma das frases que sempre me acompanhou, né, eu não posso orientar aquilo que eu não pratico, né? Então, eu preciso também ter essa prática, e então eu comecei a escrever o relatório de gestão, participei dos sistemas de avaliações frequentes que existiam na época, né? E 2014, então, né, nós submetemos, através de um convite, o relatório de gestão das soluções para a examinação do prêmio, né, que, né, depende, é uma régua de todo o estado, né, de como as empresas estão no amadurecimento da gestão. E na época foi muito bacana, assim, porque a gente, né, fomos agraciados com a medalha bronze, né, do Programa Gaúcho, e isso só mostrou que que estávamos no caminho, né. Mas ainda era uma empresa que fazia mais contabilidade, né, fazia mais contabilidade, atendia mais fiscal, RH. Tem um segmento específico a mais que vocês acabam atuando mais do que outros? Hoje sim. Hoje sim. Na época era mais a parte legal ainda. Inclusive eu tinha uma empresa que fazia licitação para o governo do estado, e como eu atuei e apoiei, inclusive na constituição da Multi Armazéns, que é um entreposto aduaneiro aqui dentro da minha experiência, minha trajetória profissional, né, eu já tinha muitas habilidades em relação ali aos sistemas de licitação, a questão de documentação. Então, eu tinha um cliente que eu tinha 215 colaboradores e eles tinham um escritório em todo o estado. E através de um dos sistemas que nós, né, contratamos em 2010, eu fazia já na época, todas as admissões eletrônicas, né? Então, em cada unidade, por exemplo, era Rio Grande, era Alegrete, era Passo Fundo, era, sabe, Uruguaiana, era, né, a nossa região aqui do Vale, sabe? Então, ali eu já desenvolvia toda
toda a parte de gestão dessa empresa. Até chegar o momento em que a empresa ficou grande, eu fiz o convite para que ela desenvolvesse as atividades dentro da própria empresa, porque é uma tendência, né? A gente quer que as empresas cresçam, né? Então, é importante a gente ter essa visão de ciclo, né? Então, e com isso, então, voltei, né, para essas atividades. E em 2018, contratamos um sistema de digitalização de documento. Então, ainda não era pandemia, mas o objetivo de sempre a busca de inovação, né? E de conseguir também colocar toda essa tecnologia e avançou um pouquinho também, né, com essa história de pandemia. Com certeza. Rose, segura aí, pessoal de casa, não sai daí, voltamos em seguidinha, logo depois do nosso intervalinho. E vamos continuar esse bate-papo hoje com a Rose, que é multitarefas e veio contar essa história legal aqui para nós e também, né, ensinar como planejar financeiramente. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Adams Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre duas áreas bem importantes, tanto o planejamento financeiro quanto o planejamento de um bom plano de saúde. E a Rose Goetz está contando um pouquinho aqui da trajetória dela e do escritório, né, que ela digitalizou documentos, enfim, remodelou todo esse negócio, né, Rose? E como é que está isso neste momento? Como é que está agora, né, a procura das pessoas por tecnologia e por ter facilitado também pós-Covid-19 facilitou bastante a velocidade das informações, né, Rose? Com certeza, com certeza. A pandemia, na verdade, foi um impulso, né, para que essa mudança de cultura, né, acontecesse nas organizações. E, inclusive, nós tínhamos a experiência, como iniciamos em 2018, muita resistência. Então, toda essa resistência que existia antes se flexibilizou, né, com esse período pós-pandemia. Então, hoje a gente está com um índice bem bacana, né, de trabalho digital, contabilidade digital também, que veio para ficar, né, veio para ficar. E qual a importância do planejamento financeiro para uma família? Ele é fundamental, né, porque o que é importante, assim, ó, ter muita clareza, né, na questão do planejamento, da real situação, né, dos reais recursos, da capacidade de pagamento de todos os meses, né, e aquele planejamento da reserva, tá? Porque como nós tivemos aí um período de pandemia, nem todo período é tranquilo, né? Então nós temos na nossa vida, né, altos e baixos, né? Como então, é que é o aconselhável? Qual é o percentual de reserva, geralmente, que a gente tem que reservar do salário todo mês? O ideal é no mínimo 30% do salário, né? A gente deixar reservado ele para reservas futuras. Esse seria o ideal. Seria o ideal. Que é o que geralmente também tu pode comprometer a renda com prestações, né? Quando vão liberar um crédito, um financiamento, é até 30% geralmente. Isso aí. Mas o importante é tu utilizar um percentual, né, da tua renda,
tá? Assim, para os teus gastos diários, para o teu planejamento mensal, para o teu planejamento de custo de vida, de passeios, de lazer, porque tem que destinar um percentual para cada uma das tuas atribuições, né? E ter um valor de reserva que tu consiga, né? Esses 30% eu digo reservar todos os 30% todo mês, reservar para que ele fique por uma reserva futura, né? Para evitar que tenham algumas surpresas, né? Desagradáveis aí, uma despesa extra, enfim. E a questão do plano de saúde, Rose, como é que surgiu essa ideia? Porque isso é uma coisa nova que vocês começaram a trabalhar também, há uns 3 anos para cá, com essa parte de gestão em saúde. Como é que surgiu essa ideia na tua vida e dentro dos teus projetos? Bom, quando eu iniciei as atividades do escritório, eu iniciei também o atendimento, né, de uma operadora de plano de saúde e com isso o entendimento desse segmento, né, de como funciona a Agência Nacional de Saúde, qual a importância, né, então eu já vim com esse entendimento dentro desse período. E em 2019 nós estávamos procurando um produto, né, para complementar os produtos do escritório e como atuamos fortemente também no RH, a corretora de plano de saúde ela veio como um pilar de benefício. Então, dentro desse benefício, nós podemos avaliar junto a parte de plano de saúde, seguro de vida, previdência, né? Então, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Muito bom. E dentro do teu negócio, assim, o que tu vê como mais desafiador? As pessoas fazem esse planejamento para a área financeira e para a área de saúde ou ainda tem uma dificuldade? Muita dificuldade, muita dificuldade. No planejamento financeiro, a questão é a disciplina, né? Então, o dia a dia. O importante do acompanhamento, né, que são os produtos novos, agora estamos reposicionando a empresa com alguns produtos. O que era antes a atividade do escritório, agora ela se transformou num departamento chamado Departamento Legal. Tem o segundo pilar, é o pilar da corretora, que é saúde e vida, né? E o terceiro pilar é projeto e desenvolvimento. Nesse pilar de projeto e desenvolvimento, nós temos um elenco de produtos ali, como mentorias, produtos que fazem o acompanhamento diário do gestor, porque esse acompanhamento é importante. Muitas vezes o gestor se vê numa situação em que ele está tão envolvido com o negócio dele, que ele tem dificuldade de parar com uma metodologia adequada para ele pensar o negócio, né? E tomar certas decisões, inclusive decisões de delegar, né, as suas atividades. Porque muitas vezes ele tem aquela necessidade de controle do acompanhamento e ela excede, inclusive, a questão da função de cada empresa. Então, estruturar o organograma da empresa, revisar as atividades de cada um, contribuir, né, através de conscientização de que como esse gestor pode olhar para o seu negócio, ter as informações através de indicadores importantes, né? Não pode ter muitos, tem que ser poucos indicadores importantes, porque inclusive pode ter negócios que com as informações que ele passa a ter, pode não ser interessante fechar um negócio. Por exemplo, eu não posso incentivar um gestor a fechar um negócio no qual ele tenha um prejuízo operacional. Então, é melhor ele não ter a venda, porque senão é como se ele tirasse dinheiro do bolso, e a gente precisa falar com eles nesse vocabulário, né? Tirar dinheiro do bolso e dar para o seu cliente, colocar no negócio, né? Então, olhar a lucratividade do negócio, olhar o potencial, o prazo de pagamento, né? Porque muitas vezes os bancos oferecem condições que para o banco é interessante. Mas para a pessoa que vai utilizar... Para o gestor da empresa pode não ser uma decisão assertiva naquele momento. Pode, por exemplo, ser um prazo curto, com parcela alta, pode ser uma situação que ele não tem a capacidade de pagamento mensal. Então, ele olhar para o negócio, ter esse diagnóstico, fazer esse acompanhamento, aí tem várias formas de fazer o acompanhamento, né? Que é esse reposicionamento da empresa. Nessa semana, o novo site das soluções já está pronto, já está no ar. Vitor, né? coloca nossas imagens de apoio aí dos negócios da Rose que ela trouxe hoje. Talvez a resolução não fique exatamente, né, como deveria, porque a gente teve que adaptar as imagens, mas está bem bonito. Esse aqui é o logotipo novo da Rose. Aqui está a linha de tempo, como é que ela iniciou e como é que ela fundou a empresa de 2005 até 2019, que foi
prêmio do PGQP, né, que eles receberam em 2019, antes da pandemia, depois Exato. parou, né? Foi o último. Esse tipo de incentivo em função da pandemia. Foi o último congresso internacional da qualidade que teve em Porto Alegre. Aqui os norteadores estratégicos, né, das soluções de gestão inteligente, né, que a missão é atuar com serviços inovadores, sempre atendendo a expectativa, né, dos clientes, né, contribuir para o crescimento e geração de valor, porque tem que entender o que ele precisa para que a gente possa desenvolver o como fazer, né. Aqui o vovó Flash, É. né, que é Um pouquinho da base, minha irmã gêmea ali, né, tanto ali na imagem de cima como de baixo, né, então somos duas meninas, como dizem nossos pais, né. eu só não conheci o teu irmão mais novo. Acho que dos teus irmãos, todos os outros eu conheci. Eu entendo que sim, O mais novo hoje está com 42 anos. Avaliação de perfil e segmentação de clientes, que eu acho que é bem importante isso, o quanto, né, muitas vezes falta isso para as empresas. Conseguir avaliar o perfil do teu cliente, adequar o negócio dele na questão Exato. contábil e na questão também, né, de um bom planejamento financeiro e de Exato. saúde também, vida e saúde aí, as soluções. Os 3 pilares aqui, né, o departamento legal, o pilar da vida e saúde e projeto e desenvolvimento. Eu tenho colegas, né, acho que é interessante fazer essa comparação, Aline, porque eu tenho colegas que Obrigada, optam... Vitor. eu tenho colegas que optaram, e está tudo bem, né? É uma questão de mercado, né? A ter um grande escritório, a ter uma carteira grande de clientes, né? E o nosso objetivo nas soluções é ter um número suficiente de clientes que a gente consiga atender com todas essas soluções, né? Tanto a parte de saúde, né? De benefício, né? Seguro de vida, quanto a parte de gestão de negócios, né? Por exemplo, a questão da saúde, nós já tivemos situação, por exemplo, de constituir com o nosso jurídico, e daí nós temos um jurídico segmentado para a saúde, um jurídico segmentado para a gestão, e constituir uma diligência numa das empresas em São Paulo para entender o que estava acontecendo com o colaborador, né, que estava ausente da empresa. Então, para isso, eu conto com uma rede, nas soluções, com uma rede de parceiros, né, que eu chamo de parceiros de fé, que são os que complementam as qualificações, as habilidades, né. E o quanto é importante também ter uma pessoa que tenha aquele conhecimento naquela área em específico, né, Rose? Com certeza. E a mensagem que você quer deixar para as pessoas de casa, tanto em planejamento financeiro quanto de saúde? O que você diria para as pessoas hoje que nos assistem? Hoje eu diria o seguinte, que o mais importante é a qualidade de vida, né? Então, ter esse cuidado, sim, com a prevenção, ter o cuidado com a saúde, e cuidar com a saúde, cuidar também da saúde do seu negócio, né? Saúde financeira também. Saúde financeira também, para que isso faça sentido, né? E para que a gente possa ter recursos suficientes de acordo com as nossas realizações, com os nossos objetivos pessoais de cada um, né? Para que a gente possa viver bem, né? Com as nossas famílias, com os nossos objetivos pessoais. Então, se essa é a nossa fonte de recurso, então nós precisamos olhar ela com atenção, com cuidado, né, para que a gente consiga fazer com que ela, proporcionar que ela gere aquilo que o restante precisa, né, para que a gente possa buscar esse objetivo pessoal. Perfeito. Né? Rose, agradeço imensamente por ter atendido o nosso convite, vir aqui contar essa história linda e dar essas dicas, então, para o pessoal que nos assiste de casa. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo, pessoal.